Olá, turma. Nesta aula, nós iremos apresentar a redação modelo para o tema que foi da UESB 2004.1. Foi o tema que nós analisamos, certo? Na aula sobre o texto dissertativo, análise do tema e confecção do modelo de redação. Naquela aula, o nosso objetivo era mostrar o processo de confecção do do rascunho, né? Rascunho do texto, e também, né, uma vez feito o rascunho, a facilidade em elaborar e montar o parágrafo, tá certo? Então, é para estimular que os senhores treinem o rascunho. Bem, só passando aqui novamente, né, sobre as instruções, eu lembro aos senhores, né, vagamente, procurem ler as instruções na prova, hora e meia pode aparecer uma pegadinha, um detalhe, né, que passa despercebido. Eu chamo a atenção de vocês, por exemplo, para o ano de 2002, salvo engano, lá na UFES, ele pedia para que o aluno apresentasse um título para a redação, qualquer que fosse o tema ali escolhido, certo? E essa referência estava nas instruções, praticamente estava ali explícito nas instruções, mas muitos candidatos não atentaram para esse detalhe e começaram sua redação com menos de 1.500 pontos, ok? Começaram sua redação valendo, no caso, 8.500 pontos. A redação da UFES valia 10.000 pontos e o fato de não usar, não apresentar o título fez com que os garotos deixassem de ganhar 1.500 pontos, certo? Aquelas redações então começaram valendo 8.500 pontos. Essa perda foi significativa quando analisado o score final, ok? Aí aqui nós temos os textos motivadores que basearam a nossa análise, certo? Eu deixo aqui para que vocês leiam novamente, pausem o vídeo, ok? Leiam. A sequência do texto motivador e logo em seguida o tema em si. Reflita sobre esse ponto de vista exposto no editorial da Folha de São Paulo relacionado com a questão religiosa e escreva um texto dissertativo a respeito do tema: as religiões, as guerras do mundo e a convivência pacífica entre as diferentes crenças no Brasil. Bem, vamos lá. Uma introdução com 3 linhas. A introdução deverá ter em torno de 4, 5, máximo 6 linhas, certo? Aqui esta deu 3 linhas não tem problema algum. As religiões são excelentes mecanismos avaliativos quanto ao grau de tolerância entre os grupos que habitam o mesmo território. Assim, torna-se primordial analisar os diversos conflitos no mundo e a convivência entre as crenças no Brasil. Excelente, uma introdução que nós temos aqui a referência ao tema, ok? Mas nós temos aqui a ideia de como nós deveremos analisar esses conflitos, ok? E como é a convivência entre essas crenças no Brasil. Então, aqui eu já trago a apresentação. Eu trago o tópico frasal, mais a apresentação dos argumentos. E aqui os argumentos são justamente analisar os conflitos no mundo e a convivência entre as diferentes crenças no Brasil. Então aqui nós temos o argumento número 1,
e aqui o argumento número 2. Ok? Logo, argumento número 1 vai virar nosso desenvolvimento número 1, argumento número 2 vai virar nosso desenvolvimento número 2. Ok? A ordem lógica expositiva do tema, certo? Beleza. Em primeiro plano, é importante argumentar sobre a relação entre alguns grupos extremistas e as guerras atuais. Segundo esse ponto, organizações terroristas, a exemplo da Al-Qaeda e recentemente o Estado Islâmico, propagam desde discursos de ódio contra nações ocidentais até atentados terroristas em nome da religião islâmica. Contudo, vale pontuar que o islamismo não prega a violência, e sim a conversão através do diálogo. Sendo assim, há uma distorção entre o que é pregado nos textos sagrados e as ações humanas. Outro ponto relevante nesta argumentação é sobre o fato desses grupos utilizarem a religião como instrumento de manipulação da população, quando os verdadeiros interesses são econômicos, políticos e territoriais. Veja que nós conversamos sobre isso na análise do tema, certo? Na aula de análise do tema. Nós conversamos como essas guerras elas são movidas, na verdade, por interesses econômicos, políticos e territoriais, mas que discursos extremistas utilizam dos textos religiosos para propagar uma doutrinação, né? Um discurso radical. Okay? Vejam que aqui, como a nossa redação é um texto dissertativo, eu estou atribuindo referências verídicas, certo? E também atribuindo nomes aos grupos radicais, ok? Os dois mais conhecidos, né? A Al-Qaeda e o Estado Islâmico, ok? Chamo a atenção de vocês que o nosso parágrafo de desenvolvimento, né, ele deverá ter em média 10 linhas, e essas linhas deverão ser compostas por períodos curtos, né? Deverão formar, na verdade, períodos curtos. É um parágrafo formado a partir de períodos curtos. Vejam, aqui nós temos um pedaço e eu pauso o meu texto para poder refletir sobre o que eu estou escrevendo. Também eu sei que ao dar pausa ao texto, o meu corretor ele tem condições também de pausar a leitura e ir analisando o que eu estou colocando. Okay? Chamo também a atenção de vocês para os elementos de ligação que compõem o parágrafo. Olha só, aqui é um elemento de ligação, okay? E de inicialização do parágrafo. Okay? O elemento adversativo introduzindo agora uma ideia adversa ao que foi apresentado anteriormente. Observe o segundo desenvolvimento. Em segundo plano, é justificável discutir sobre a convivência pacífica entre as diferentes crenças no Brasil. Contudo, apesar da Constituição Federal de 88 assegurar direitos, a exemplo, os de liberdade de reunião e liberdade de credo, alguns grupos religiosos de matriz africana relatam queixas de tratamento agressivo por parte de integrantes de algumas religiões consideradas tradicionais. Assim, observa-se que, no Brasil, apesar do estabelecimento diverso de direitos e da existência do Estado laico, predomina a ideia da supremacia religiosa e a convivência pacífica torna-se incipiente sem expressividade, ou seja, existe uma pseudo-tolerância, respeita-se o outro desde que as ações deles não interfiram no meu bem-estar. Olha que interessante, nós conversamos sobre isso na análise do tema, né? Nós falamos dessa convivência pacífica que é incipiente, sem expressividade, ok? Falamos dessa pseudo-tolerância, nós falamos de como grupos religiosos, o próprio texto motivador fala disso, né? E como grupos religiosos de matriz africana criticam
a atitude de outros grupos, né, que partem muitas vezes para agressões verbais, né, ridicularizando credos estranhos, né, não europeus, certo? Nós conversamos também na aula de análise do tema, né, sobre a composição do nosso Estado como laico. O texto motivador também fala disso, né? Fala muito bem que o Brasil ele compõe perdão, o Estado brasileiro é laico, ou seja, não tem uma religião própria e, sendo assim, a garantia, né, do direito à liberdade de reunião e de liberdade de credo, certo? Como garantias constitucionais. Sendo assim, é natural, né, desenvolvermos o respeito, a tolerância entre as religiões. Observem a conclusão. Fica claro, dessa forma, que as religiões possuem um papel primordial na construção das sociedades. Vejam, olha a reafirmação do tema. Okay? Eu vou extrair a reafirmação do tema lá da introdução. Desse modo, cabe à ONU intervir militarmente nas zonas de guerra, a fim de anular a influência do Estado Islâmico sobre a população. Afinal, esse é um grupo que propaga ações criminosas. Em relação ao Brasil, é função do Estado promover, através de campanhas publicitárias, conteúdo que esclareça a população quanto à importância de respeitar as diferenças religiosas, visto que a promoção da tolerância é o primeiro passo no desenvolvimento de um país mais justo. Observem, senhores, que aqui nós temos duas soluções, né? Visto que nós temos dois desenvolvimentos em que eu trabalhei aspectos, um que remete à própria existência de grupos terroristas, então nada mais justo do que uma ação baseada na força para a destruição desses grupos, ok? Baseado, claro, na força legal, né? na força baseada no império das leis, ok? E em seguida eu trato a ideia de que, uma vez sendo o Brasil um país, abre aspas, de convivência pacífica, é mais do que natural que o Estado promova ações, promova campanhas publicitárias, ok? Para divulgar entre a população que aqui habita a promoção da tolerância, ok? Uma vez que seria algo coerente, uma vez que é algo coerente, ok? Essa aula aqui foi mais curta, é somente a apresentação mesmo do texto, ok? Para irmos nos acostumando à produção da redação dissertativa. Até mais e tenham um bom dia.